Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Irmãos, eu acredito que Deus, ele vai falar com você nessa manhã. Irmãos, Deus ele quer falar com pessoas que estão passando por um problema e que há muito tempo você tem passado por esse problema, mas até hoje você não conseguiu resolver. Deus, irmãos, ele quer te ajudar a resolver essa pendência. Fica comigo, irmãos, que você vai entender o que Deus ele quer fazer na sua vida. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo essas orações no momento em que elas forem postadas. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor e logo após, irmãos, eu vou explicar para vocês como Deus, ele quer nos ajudar a resolver os nossos problemas. Acompanhe comigo, irmãos, o texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, que vai dizer o seguinte: durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Olha só, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido que vai falar sobre a vitória de Davi contra aquele gigante filisteu, Golias. Irmãos, é uma história muito conhecida. Eu acredito, irmãos, que até mesmo pessoas que não são cristãs, que não vão à igreja, conhecem essa história de Davi e Golias. Mas nesta manhã, irmãos, eu não estou aqui para falar da vitória de Davi contra o gigante Golias. Eu estou aqui, irmãos, para falar de algo que acontece antes de Davi chegar no campo de batalha. Um pouco antes, irmãos, de Davi enfrentar Golias, um pouco antes de Davi ele chegar no campo de batalha, irmãos, aquele gigante filisteu, durante 40 dias, aquele gigante, ele desafiou o povo de Israel. Sim, irmãos, antes de Davi chegar no campo de batalha e aceitar lutar contra aquele gigante ficou durante 40 dias desafiando o povo de Israel. Todos os dias, irmãos, Golias, ele ia até o acampamento das tropas israelitas e desafiava os soldados para guerrear contra ele. Só que ninguém, irmãos, se dispôs a lutar contra Golias. Agora, irmãos, eu quero que você pense comigo o seguinte: um exército de milhares e milhares de soldados. Irmãos, ninguém se dispôs a lutar contra aquele gigante. Irmãos, durante 40 dias, aquele gigante ficou desafiando o povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que todas as manhãs e todas as tardes, aquele gigante, ele ia até onde estavam as tropas israelitas. Todos os dias, irmãos, ele ia até lá e ficava afrontando os soldados, ficava afrontando as tropas da nação de Israel. Irmãos, ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. E Deus me revelou, irmãos, que tem pessoas que estão exatamente dessa forma aqui nessa manhã. Pessoas que estão fugindo do problema, assim como a nação de Israel fugia daquele gigante. Ninguém queria enfrentar aquele gigante. Assim, irmãos, tem pessoas que não querem enfrentar os seus problemas. Irmãos, Deus me revelou que tem pessoas aqui que estão passando por uma situação há muito tempo. Um problema que há muitos anos ainda não foi resolvido. Você só vai empurrando esse problema com a barriga,
você vai deixando ele para depois e você nunca resolve. Assim como a nação de Israel, irmão, se Davi não tivesse aparecido, enfrentado aquele gigante, ninguém daquele exército enfrentaria aquele gigante. Irmãos, Deus, ele não te chamou você para fugir do problema. Deus, irmãos, ele chamou a mim, ele chamou a você para solucionar o problema. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela não fala, mas eu acredito que um dos motivos pelo qual Davi era um homem segundo o coração de Deus é porque Davi, irmãos, ele não fugia de nenhum problema. Ele não se acovardava. Davi, ele não fugia das situações difíceis. Não. Todos os problemas que apareciam para Davi, Davi, ele enfrentava, ele não corria. Eu acredito, irmãos, que esse era um dos motivos pelo qual Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus, meu querido ouvinte, ele te chamou para você resolver o seu problema. Irmãos, pode ser o problema mais difícil que você esteja passando. Deus, ele quer te ajudar a resolver essa situação. Irmãos, tem pessoas aqui nessa manhã, como eu disse, que estão há tanto tempo com situações pendentes na vida, problemas que até hoje não foram resolvidos. Talvez já tem anos, 5, 6, 7, 10 anos que você está com o mesmo problema e até hoje não foi resolvido. E não é porque você não queira resolver, é porque você está adiando, você está empurrando esse problema com a barriga. Mas aí, irmãos, Deus, ele quer te ajudar a solucionar esse problema. Ou talvez nem seja porque você esteja adiando, talvez seja um problema muito difícil, que você talvez não saiba como resolver. Porque nem sempre, irmãos, a gente não resolve um problema, não é porque a gente não quer. É porque é um problema muito difícil, muito complicado. Mas, irmãos, Deus, ele está aqui para te ajudar a resolver esse problema. Assim, irmãos, como Deus, ele ajudou Davi, ele também quer ajudar você. E o problema de Davi, irmãos, era muito maior do que ele. Irmãos, Davi, ele ia enfrentar um gigante de aproximadamente 3 metros. Aquele gigante tinha quase o dobro do tamanho de Davi. E para piorar, irmãos, a situação, Davi, ele era um jovem, ele não tinha experiência em batalha, ele nunca tinha usado uma armadura, ele ia enfrentar um gigante que era uma pessoa experiente na batalha, era um soldado, era forte, era alguém que tinha estatura, que tinha tamanho. Ou seja, irmãos, Davi ele foi enfrentar um problema que estava muito além da capacidade dele de resolver. Mas Deus, ele ajudou Davi, irmãos. Da mesma forma, Deus, ele quer ajudar você nessa manhã. Mas para Deus, irmãos, ele te ajudar, você precisa dar o primeiro passo. Deus, ele quer que nós tomamos uma atitude. Ei, irmãos, escute isso aqui. O único problema que Deus não consegue resolver na nossa vida é aquele que a gente não toma uma atitude. Irmãos, Deus, ele tem poder para resolver qualquer problema que nós temos, por mais difícil que ele seja. Mas Deus, irmãos, ele espera que nós tomamos uma atitude para ele poder nos ajudar. Porque, irmãos, se nós não tomarmos uma atitude, se nós ficarmos com braços cruzados, Deus ele não vai poder nos ajudar. E não é porque ele não tem poder para isso, porque Deus ele tem poder para tudo. Mas Deus ele quer, irmãos, que nós tomamos uma atitude para aí sim ele poder nos ajudar. Assim como ele fez com Davi. Quando Davi tomou uma atitude, quando Davi se propôs a lutar contra aquele gigante, Deus deu a Davi a vitória. Eu acredito, irmãos, que Deus daria a vitória para qualquer um dos soldados de Israel, para qualquer um dos soldados das tropas de Israel. Mas ninguém teve atitude. Ninguém ali no meio daqueles milhares e milhares de soldados. Ninguém se propôs a lutar contra aquele gigante. E eu acredito,
irmãos, que se alguém daquele exército tomasse uma atitude de lutar contra aquele gigante, Deus daria vitória também. Não é só porque era Davi, irmãos, não. Eu acredito que qualquer pessoa ali das tropas israelitas se propusesse a lutar contra aquele gigante, Deus daria a vitória. Mas, irmãos, Deus deu a vitória para quem teve uma atitude. E é isso, irmãos, que Deus ele quer de nós, uma atitude. Para Deus, irmãos, te ajudar, Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você dê um passo de fé. Amém? Nós vamos orar, irmãos, aqui nessa manhã. Fale com Deus, irmãos, nessa manhã, que você vai tomar uma atitude, que você vai tomar um posicionamento. Porque, irmãos, eu tenho certeza que quando você se posicionar, Deus, ele vai agir ao seu favor. Amém? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Eu acredito, ó Deus, que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem receberam um toque da parte do Senhor. Deus, eu não sei qual é o problema que esse irmão tem passado. Se é na vida sentimental, se é na vida espiritual, se é na família, se é na saúde. Eu não sei, ó Deus, há quanto tempo esse irmão ele tem passado por esse problema. Esse problema, ó Deus, que esse irmão tem deixado de lado. Essa situação que esse irmão até hoje não tomou uma atitude para poder estar resolvendo. Ó Deus, nós sabemos sim que tem situações, que tem problemas, ó Deus, que são maiores do que nós, maiores do que a nossa capacidade de resolver. Mas Deus, assim como Davi, por mais que ele não tinha capacidade de derrotar aquele gigante, ele ainda assim, ó Deus, tomou uma atitude de fé. E pela atitude que Davi teve, ó Deus, o Senhor foi com ele. E nessa manhã, ó Deus, eu, juntamente com este ouvinte, nós decidimos tomar uma atitude mediante esse problema. Como eu disse, ó Pai, eu não sei o que esse irmão tem passado, o que esse irmão tem sofrido. Mas, ó Deus, nesta manhã, nós tomamos uma atitude de resolver aquilo que está pendente em nossas vidas. Crendo, ó Deus, que o Senhor vai nos dar a vitória. Não, ó Deus, não é pela força do nosso braço que nós ganharemos essa peleja, essa prova, que nós resolveremos esse problema. Não, Deus, mas sim pela força do Senhor. Porque Davi, ó Deus, mesmo ele tomando a atitude de enfrentar Golias, ele falou que não iria com a sua própria força, mas que iria com a força do seu Deus, do Deus de Israel. Então, neste momento, ó Pai, nós tomamos uma atitude, mas sabendo que a vitória, ela vem do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Obrigado, ó Deus, por nos despertar nesta manhã a tomarmos uma atitude. Essa é a oração que eu faço, ó Deus, e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.